Vamos abrir a palavra do Senhor agora na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Finalizamos o capítulo 2 na semana passada, graças a Deus. Demos os 2 primeiros passos, são 16 capítulos e o Senhor tem nos dado graça, irmãos, durante esse tempo já aprendemos bastante nos 2 primeiros. E nós vamos continuar ainda com aquela mesma temática que o apóstolo Paulo trata aqui a respeito da divisão da igreja de Corinto, motivada por preferências entre os pastores e que esconde, na verdade, um outro fundamento. A questão não era o amor por Paulo, por Apolo, por Pedro, por Jesus, não era nada disso. Eles estavam simplesmente importando do mundo uma forma de viver, uma forma de debater, onde na cidade de Corinto, conhecida pela filosofia da Grécia, as pessoas se dividiam entre os debatedores, os filósofos que mais lhe agradavam. Então, cada um tinha o seu filósofo de estimação em Corinto. E a igreja parece que tinha inveja disso, ela tinha um certo receio de parecer menor ou menos culta, e aí começaram a inventar essa discussão entre quem era o melhor pregador, quem era o melhor pastor, se era Paulo porque foi o plantador, se era Apolo porque era um grande eloquente, se era Pedro porque pregou e milhares de pessoas creram, se era Cristo porque era o fundamento de toda a fé. Então, eles inventaram essa discussão que não existia, né, não foi estimulada pelos ministros, mas era apenas uma forma de trazer o mundanismo para dentro da igreja, como em muitas outras ocasiões ainda ocorre hoje. O texto é complexo, né, ele tem um fluxo de pensamento bem maior do que nós vamos utilizar hoje, mas para fins mais didáticos, né, para não ficar tão extenso o sermão, eu vou fazer a leitura dos primeiros 4 versículos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 4. Ouçam a voz do Senhor, irmãos. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura, não sois carnais? Vamos orar. Senhor, nós, mais uma vez, na Tua presença, nos deleitamos com a Tua palavra. E suplicamos, Senhor Deus, porque sozinhos nós não podemos conseguir, de maneira nenhuma, entender a profundidade do texto que está diante de nós. Nem eu terei condição de explicar, nem o Teu povo de entender. Será uma grande confusão se o Teu Espírito não agir nesse momento. Não por conta de algum mérito nosso, Senhor, mas pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Fala conosco esta noite, Senhor. Usa-me para isso. Que nenhuma palavra sequer saia da minha boca que venha de mim mesmo, mas que proceda do alto. E que cada uma delas seja recebida como é, palavra do Senhor. Que o Senhor seja glorificado, exaltado, e nós possamos sair daqui edificados, constrangidos com os nossos pecados, mas edificados pelo Teu santo Evangelho. E é assim que nós oramos em Cristo. Amém. Quem já teve a oportunidade de acompanhar o crescimento de um bebezinho, né, de uma criança bem novinha, sabe que os primeiros meses são meses em que a criança se alimenta basicamente de um único alimento, de um único tipo de alimento, que é o leite. A criança não tem os dentinhos ainda, ela não consegue mastigar, ela não tem ainda um aparelho digestivo preparado para isso, então, geralmente, os 6 primeiros meses são assim. Como no ano passado, vocês sabem, muitas irmãs tiveram bebês no mesmo período, então muitos estão completando, ou já acabaram de completar, ou vão completar. No meu caso lá de casa, a Lia vai completar 6 meses agora, nessa quinta-feira. Então, está todo mundo passando exatamente por isso, né? A introdução alimentar, o sair do leite e passar a oferecer à criança aquele alimento pastoso, não é um alimento sólido, ainda não vai suportar, mas a transição entre um alimento meramente líquido para um alimento
um pouquinho mais sólido, eles vão sentir os sabores, eles vão passar a perceber que há muitos outros gostos e prazeres na vida quando você está comendo. Isso porque, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de provar nem um pouquinho que seja do leite, mas o leite, fórmula, leite materno, não tem um gosto muito saboroso, não é uma coisa que atraia o paladar de um adulto. Nosso paladar ele já está, muitas vezes, até poluído por outros sabores que são extravagantes, que a gente simplesmente tem repulsa daquilo ali. Mas a criança, ela ama. A criança, quando ela chega um momento, né, de mamar, é um negócio impressionante. Ela está tranquila, brincando, bate o horário, é um relógio. O estômago é um relógio. Começa a gritar, espernear, e se você dá, parece que ela vai morrer de fome. Vê aquela mamadeira de leite, só falta voar em cima da mamadeira de leite. Porque é o sabor que ela tem, né? Então não conhece ainda o que é uma fruta saborosa, o que é uma pizza, né, para os mais velhos. Não conhece ainda as coisas mais gostosas do mundo. Então aquilo ali para ela é o que há de melhor. Até que ela começa a passar a próxima fase e surpreende-se com o sabor adocicado de uma fruta. Chega, toma um susto, né, uma surpresa. É uma alegria. E agora o leite já não é mais tão apetitoso assim, eles vão aos poucos deixando o leite, passando as frutinhas, depois uma papinha e depois os alimentos mais sólidos. E daí em diante é um passo a passo, né? São várias fases que a criança vai passar. Ela vai, depois de provar muitas comidas, ela vai começar a provar da independência, de começar a dar os primeiros passinhos em casa. Primeiro vai engatinhar, depois dar os primeiros passinhos, segurando nos móveis da casa. Esse é um momento especial da família, a família registra, todo mundo se alegra. É uma festa em casa. Até que ela começa a se colocar em pé sozinha e a festa vira um motivo de preocupação, porque vai correr, vai querer pular, vai cair, vai se machucar. Então, é um período em que o pai e a mãe não têm sossego, né? Quando está no carrinho trancado, lá não pode ir para canto nenhum. Depois começa a andar, é outra preocupação. E a criança ela vai demonstrando isso, o desejo de passar para a próxima fase. Até que ela começa a falar e já pensa que é gente, né? Começa a pensar que já é adulta. As criancinhas, as menininhas, elas começam a dizer que são mocinhas. Agora eu não sou mais bebê, agora eu sou moça. Ela é moça porque ela come tal coisa, ela aprendeu a tomar banho sozinha. Então agora é moça. Ele é mocinho porque ele é um rapaz, né? Porque agora ele já se veste de tal jeito, agora ele já brinca de tal coisa. Então as fases das crianças são assim. E vocês vão percebendo ao longo do tempo que o desejo da criança é sempre passar para a próxima fase. Ela sempre quer estar uma fase à frente. Você olha e diz, não, é uma criancinha, mas não, sou moça. Eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer sozinha, eu quero resolver sozinha. E você diz, não, calma, ainda não é tempo. Mas o desejo natural do desenvolvimento da criança é estar no passo adiante, na fase adiante. Às vezes, irmãos, nós aqui, por excesso de cuidado, travamos um pouco os nossos filhos e não permitimos que eles cresçam, que eles se desenvolvam como deveriam. Mas a naturalidade de uma criança é sempre forçar o crescimento. E é estranho quando isso não acontece. Quando você percebe que seu filho, você olha assim, peraí, isso não era para estar assim. Olha, nesse momento aqui, pelo que eu sei, ele já deveria ter aprendido tal coisa. E ele não aprendeu. Ele já deveria estar andando, não está andando. Ele deveria falar, já está com 2 anos e meio, quase 3 anos, não fala, e acende o alerta no pai e na mãe. O desenvolvimento do meu filho não está em conformidade com a idade. Ele é mais criança do que ele deveria ser. Aí acende o alerta. Os pais se preocupam quando os filhos não estão lendo, quando não estão escrevendo, quando não estão andando, quando não estão falando no tempo devido. E devem se preocupar. Pois bem, irmãos,
exatamente esta a preocupação do apóstolo Paulo no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Paulo era o pai da igreja de Corinto, um pai espiritual. Se você abrir comigo capítulo 4, verso 15, ele diz assim: porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Paulo se considerava o pai dos coríntios, da igreja de Corinto. Foi ele que pregou aquela igreja, foi ele que plantou aquela igreja. E o sentimento dos pastores, dos plantadores de uma determinada igreja, é o sentimento paterno. E em muitos sentidos, essa relação se dá. Porque nós vemos muitos de vocês não engatinhando na fé, mas sendo gerados na fé. Nós vemos vocês sendo gerados na fé. Para alguns aqui, eu preguei para que pudesse se converter. Eu tive a oportunidade de batizá-los, ou de batizar os filhos. Alguns eu já tive a oportunidade de fazer a pública profissão de fé do filho, acompanhar o casamento. Então, irmãos, essa relação é paternal, ainda que não em idade, e às vezes em tempo também não é tanto assim, mas é uma relação paternal entre pastores e ovelhas. É assim que funciona. E quando os nossos filhos vão bem, nós vamos bem. Quando eles vão mal, nós estamos mal. Quando ele dá um passinho, é uma alegria, uma festa. Olha, fulaninho deu um passinho a mais. Era um menino, agora está pronto para casar. Vai se casar com a irmã da igreja. E as famílias estão alegres com isso. O pastor, evidentemente, se alegra. Fulano caiu. Preocupação, para tudo, vai lá na casa dele, visita, vê o que é que aconteceu. Se for necessário, vai ser disciplinado, vai ser orientado, vai ser aconselhado. É uma relação paternal, a relação em que nós desenvolvemos na igreja entre pastores e ovelhas. E a preocupação é quando os filhos não estão na fase de desenvolvimento que deveriam ter. Os pais naturais, percebendo, se preocupam. E não é diferente assim com os pais espirituais. Paulo olhava para a igreja de Corinto e via uma grande imaturidade na fé, que é denunciada na primeira carta aos Coríntios. Vocês lembram que no capítulo 1 ele disse que ficou sabendo por meio de uma irmã chamada Chloe, que visitou o apóstolo Paulo, e disse que a igreja de Corinto estava dividida. Haviam partidos na igreja. Ora, era uma igreja que, por um lado, se gloriava dos dons espirituais. Ela foi agraciada por Deus com todos os dons, especialmente os dons extraordinários, os dons revelacionais, que ainda estavam presentes na igreja aqui no primeiro século. Mas, mesmo tendo todos esses dons, essas evidências espirituais, eles não tinham a maturidade na fé. Porque havia contendas entre os irmãos. Por isso, Paulo usa aqui a figura do leite, observe, verso 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com carne. Com leite vos criei, e não com carne. Paulo está muito chateado com a igreja. Porque é o seguinte, quando um pai natural percebe que seu filho não está se desenvolvendo, ele se preocupa, mas não porque a criança ela não está querendo se desenvolver. Existem crianças que têm limitações que atrasam o seu desenvolvimento, mas isso não está sobre a jurisdição da própria criança. É uma condição física, cognitiva, seja lá de que natureza for, que não está sobre a direção da criança. Então você não se chateia com a criança porque ela não está se desenvolvendo, já que é uma questão que está acima do controle dela. Mas aqui não é isso que está acontecendo.
Os irmãos da igreja de Corinto, quando eles foram visitados pelo apóstolo Paulo e foram evangelizados por ele, inicialmente o que eles precisavam era de leite, de fato. Porque a imagem toda aqui é de um nascimento. Quando nós somos nascidos na fé, quando nós somos regenerados em Cristo, feitos novos homens e novas mulheres, nós nascemos não como homens perfeitos, maduros, mas a gente nasce como criança, como menino na fé. Provavelmente, se vocês puxarem na memória de vocês, lá no começo da fé, vocês fizeram tantas bobagens que se arrependem até hoje, que se envergonham até hoje. Eu tenho pelo menos um livro para contar a respeito de quando eu me converti. São muitas as histórias que eu não repetiria hoje. Mas é normal que seja assim. Porque você acabou de nascer. Você acabou de ser gerado na fé. Então é comum que você seja apressado, que você seja impaciente, que você não tenha maturidade no falar, não tenha precisão na hora de se expressar, que você machuque alguns irmãos que não pensam como você. Não é bom, mas é natural que seja assim, pela fase de desenvolvimento em que você se encontra. Qual o problema? O apóstolo Paulo já tinha passado 18 meses na igreja, ele pregou e discipulou os irmãos, ele já estava há muito tempo fora, e a notícia que ele sabe é que os irmãos continuam se comportando como meninos na fé. E é sobre isso que Paulo está falando, utilizando esta analogia. Eu não pude dar carne, que é alimento sólido. Lembra da analogia com a criança? A criança não começa comendo carne, ela começa bebendo leite. Do leite ela vai para um alimento um pouco mais pastoso, do alimento mais pastoso até chegar na carne. Mas Paulo diz, já tanto tempo se passou e eu continuo precisando falar como quem dá leite a um bebezinho, a uma criancinha, porque vocês não amadureceram. E é importante, irmãos, que se firme este ponto na mente dos irmãos para que vocês não caiam no erro, um erro moderno da interpretação desse texto. Porque quando o texto fala assim, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, criou-se a ideia que é possível existir duas categorias de crente. Na verdade, na proposta do teórico a respeito dessa teologia, são 3 tipos de pessoas. O nome dessa pessoa que trouxe, especialmente para o Brasil, essa heresia, se chama Scofield. Existe uma Bíblia que tem os comentários de Scofield. Se você tem esta Bíblia, utilize apenas o texto e nenhum comentário, porque não é nada confiável. Então, Scofield trouxe para o Brasil o dispensacionalismo, que é uma doutrina herética que todas as igrejas de tradição reformada rejeitam. E dentro dessa visão dispensacionalista, ele traz consigo a ideia do crente carnal. Então, se existe a categoria do homem natural, que é o homem não regenerado, existe a segunda categoria, que é do cristão carnal. Segundo Scofield, é o seguinte, o cristão carnal é aquele que recebeu Jesus como seu Salvador, mas não como seu Senhor. Isso é impossível. Não é possível ser cristão e não receber Jesus como Senhor. Jesus não permite ser conhecido só como Salvador. A revelação do Pai, por meio do Filho, se dá no seu senhorio e na sua obra de salvação. É impossível separar Cristo de uma dessas duas partes da sua obra. Então, Scofield diz que existe o homem natural, o homem cristão carnal, que recebe Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Então, ele traz consigo ainda muito da natureza mundana, e ele vive como mundano, muitas vezes até em pecados terríveis, e ele vai evoluir até um tempo em que ele se torne um crente melhor. E existe a terceira categoria, que é do crente espiritual. Isso não tem absolutamente nada a ver com as palavras do apóstolo Paulo. E eu posso provar. Basta você perceber que no final do capítulo anterior, Paulo vinha tratando a respeito da imaturidade dos irmãos, e ele aponta como isso era evidente na vida dos coríntios. Verso 14 do capítulo 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Ou seja, ele está dizendo que os coríntios têm a mente de Cristo. Como é que alguém tem a mente de Cristo e é carnal? Não faz sentido. Quem tem a mente de Cristo é espiritual, tem um espírito. No capítulo 1, o apóstolo Paulo iniciou a carta também chamando os coríntios de santificados. Os santificados chamados para serem santos. Ora, se são santos, não são carnais. Ele deixa isso muito claro, irmãos. Nós temos a mente de Cristo, nós somos santificados, mas no vosso meio existe ainda algumas pessoas que, no capítulo 3, verso 1, não se pode falar como a espirituais, mas como, percebe que é uma comparação, falo como quem fala a um carnal, não falo a um carnal. Falo como quem fala a um carnal. Mas qual é a carnalidade dessa pessoa? Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Veja, ele explica o que é a carnalidade do crente. A carnalidade é a imaturidade dos coríntios. São crentes imaturos. Não se desenvolveram na fé como deveriam. Tiveram a oportunidade, irmãos, mas rejeitaram. E veja só, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando ele os instruiu da primeira vez, instruiu no leite, porque era normal que fosse assim. Você não começa uma igreja tratando de assuntos profundíssimos. Você começa a plantar uma igreja pregando o evangelho, mais simples e mais puro possível. Isso é o leite espiritual. O contraponto do leite não é outra doutrina. Que fique muito claro isso, irmãos. Que ninguém pense que a contraposição do apóstolo Paulo entre leite e carne aqui é: leite é uma doutrina muito rala e carne é uma doutrina é uma outra doutrina a ponto de que só os iniciados vão poder compreender. Não é isso. Perceba, isso fica muito claro num ambiente reformado. Porque quando nós vamos instruir os nossos filhos na fé, nós os instruímos com o catecismo. E quando nós vamos ser instruídos na fé como adultos, nós somos instruídos também no catecismo. Não há distinção. Qual é a grande distinção? É que para uma criança você usa o breve catecismo. E para um adulto você usa o catecismo maior. Não são duas doutrinas. O breve catecismo tem exatamente a mesma estrutura do catecismo maior. Mas as perguntas e as respostas do catecismo breve, como o próprio nome diz, são mais curtas. Por quê? Para se adaptar à capacidade de compreensão de uma criança. Aqui na nossa igreja, também na escola, nós utilizamos aí um catecismo ainda mais simples, que é baseado no breve catecismo. O trabalho de tradução do pastor Everton Tokachique, muito bem feito, por sinal. O catecismo Baby, que seria um catecismo ainda mais simples do que o breve. Mas se você lê a doutrina do breve catecismo, do Baby catecismo e do catecismo maior, é exatamente a mesma doutrina. Se você vai na sala dos catecúmenos, se você vai na sala das crianças menores, das crianças maiores, ou vier para esta sala onde eu dou aula, não são doutrinas diferentes, podem ser assuntos diferentes, mas é a mesma doutrina. Qual é a distinção? A profundidade da abordagem doutrinária é diferente. Mas a doutrina que é abordada na escola bíblica dominical desta igreja, por meio do breve catecismo, na sala infantil, é a mesma doutrina, é o mesmo catecismo, que vai ser utilizado no pós-doutorado
de teologia reformada em qualquer lugar do mundo. Porque é uma única doutrina que nos une. Mas sabe qual é o problema? Quando eu sou imaturo, quando eu não estou preparado, eu fico só naquele rasinho ali da doutrina. Eu fico só na superfície da doutrina. Eu nunca quero me aprofundar. Toda vez que o pastor tenta dar um passinho a mais, aí eu começo, chato, esse negócio aí. Começou a complicar. Já está complicando. O pastor quer complicar, o presbítero quer complicar. Olha, então, você é o contrário da criança que nós vimos lá no começo. A criança diz assim, eu sou moça. Eu sou um rapaz, ou seja, eu quero estar adiante, eu quero ir mais adiante. Mas nós não queremos nos aprofundar em nada. Nós não queremos gastar tempo, investir tempo numa aula, na escola bíblica dominical, na reunião de oração, nas reuniões da família. É porque eu não sou obrigado. Porque é a obrigação do dia do Senhor. Então, eu passo a usar a teologia reformada contra a igreja reformada. Eu aprendi o quarto mandamento para usar contra Deus. Ao invés de eu me esforçar mais, para aprender mais, para usufruir do rio de águas vivas, irmãos, que nós temos aqui nesta igreja. Conhecimento abundante, em inúmeras oportunidades. Eu disse, não, eu decidi ficar só no domingo. Porque está bom demais. Olha, só o domingo, é verdade, o domingo é suficiente para você se manter vivo, para você não afundar na fé. Mas experimente você não comer de hoje até o próximo domingo, ficar em greve de fome até o próximo domingo, você vai passar muito mal. Talvez não morra porque tem muita gente com reserva, né? Nós não morreríamos tão fácil assim. Mas a nossa reserva seria consumida facilmente. Não façamos isso, irmãos. Nós devemos nos estimular uns aos outros a nos aprofundar na doutrina. Nós temos uma oportunidade. Eu vou perder. Veja, uma coisa é você não poder. Compreensível, existem situações na nossa vida que nós somos impedidos de participarmos das reuniões da igreja. Eu fazer o quê? Mas eu não querer. Eu não quero, eu decido não querer. Se preocupe se você tem decidido assim. Nós não somos tão sábios assim, irmãos. Nós não somos tão sábios assim. Eu vou dizer mais aos irmãos. É muito provável que os que vierem na próxima reunião de oração, na próxima reunião da família, na próxima escola bíblica dominical, talvez nem aprendam nada novo. Talvez, é possível. Vocês vivem de novidade? Se vocês vivem de novidade, vocês não vivem da teologia bíblica, porque a teologia bíblica é uma só. Os irmãos precisam ouvir e ouvir novamente, e ouvir mais uma vez, e inúmeras vezes, para que isso sendo martelado na nossa mente, possa descer para o nosso coração. Talvez eu já tenha contado isso, mas Charles Spurgeon, pregador batista do século XIX, muito conhecido, não só pelas pregações, mas também pelas suas histórias. É dito que ele terminou de pregar na igreja, ele era pastor em Londres, e às vezes ele repetia o sermão. Veja, Spurgeon repetiu o sermão. E uma irmã o abordou, pastor, de novo? O senhor, né, um homem culto, um pastor fiel, repetindo o sermão. Aí o pastor olhou e disse, a irmã já cumpriu tudo o que eu disse no sermão? Já está obedecendo bem direitinho? Eu disse, não, aí também, tudo não, né? Pois eu vou pregar de novo no próximo domingo. E eu vou repetir quantas vezes for necessário até que a irmã esteja obedecendo tudo do sermão. Eu não vou fazer isso, irmão, só vou pregar essa vez. Mas semana que vem nós estamos aqui de novo.
Durante a semana a gente vai se ver de novo. E eu espero que os irmãos tenham o mesmo espírito dos seus filhos. Porque é uma vergonha se os nossos filhos querem ser moças e rapazes e nós queremos ser bebês na fé. Tá bom, não quero mais, já ouvi isso 1 milhão de vezes, já aprendi, mas não faz. Então ouve de novo. Aprendeu e não faz, ouve de novo, porque o problema da igreja de Corinto era esse. Eles tiveram Paulo, Apolo como pastores, conheciam Pedro, tiveram os melhores irmãos e continuavam se pegando com bobagem. Paulo diz: eu preciso falar com vocês como bebezinhos, porque vocês são assim. Paulo estava envergonhando a igreja. Eu não posso me aprofundar na doutrina, porque vocês não estão preparados. Veja, a carta aos Romanos tem um nível de profundidade teológica, a carta aos Coríntios não tem o mesmo nível. A carta aos Coríntios é problema por cima de problema. E aqui está a raiz do problema da igreja. Um bando de meninos juntos. Um bando de guri achando que é adulto. E Paulo diz, verso 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? Não querem crescer? Eu queria só que você percebesse que o apóstolo Paulo, e creio que foi ele que de fato escreveu, Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11, ele martela isso em outra oportunidade. Hebreus 5:11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Sabe por que Deus te colocou como pai e mãe desta criancinha pequena? Porque ela não consegue ainda discernir o bem do mal. Ela não sabe discernir os perigos da vida. Ela não percebe a malícia dos homens. Você às vezes tem que afastar seus filhos de determinadas companhias. Você precisa afastá-los de determinados perigos de vida ou da alma, porque eles não sabem discernir. Mas eles são meninos, são crianças, é justo que seja assim. Mas Paulo está dizendo lá na carta aos Hebreus, mas eu já ensinei tanto a vocês, pelo tempo vocês deveriam ser mestres, doutores. Mas eu preciso voltar aos rudimentos mais elementares, porque eles não aprenderam nada. Isso não quer dizer que não esteja na cabeça. Isso quer dizer que não desceu para o coração. Às vezes você aprendeu na cabeça. Se eu pedir a razão da fé dos irmãos aqui, boa parte vai saber dar. Boa parte vai saber expressar, né, a boa e saudável teologia reformada. Mas o problema do apóstolo Paulo aqui não é a teoria. Voltando na primeira carta aos Coríntios, ele diz, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não é fato que vocês são carnais? Então a carnalidade, a imaturidade na fé, não é demonstrada por idade. Existem jovens que já deixaram a imaturidade na fé. E existem velhos que são meninos. Porque não tem a mente de Cristo. Não foi isso que ele disse no final do capítulo anterior? Quem é maduro? Quem tem a mente de Cristo. Quem pensa como Cristo. Quem não pensa como Cristo é imaturo, é menino.
Qual é o fruto da meninice na fé? Inveja, contenda e dissensão. Então, irmãos, façamos uma autoavaliação. É isso que a gente tem promovido? Porque se você pode ser doutor em teologia, você pode ser mestre em teologia de qualquer natureza, mas se você é uma pessoa que vive a promover inveja, dissensão e contenda, você é um menino na fé. Quantos pastores, irmãos, ministros do Evangelho, vão passar a semana inteira brigando no Twitter? Eu ia dizer, é só vocês olharem, não olhem, não percam o seu tempo. Não sigam pastores que vivem de briga. Não gastem o tempo precioso de vocês com tolice de internet. Esse tempo aí vocês vão usar para ouvir pregação, para ler a palavra de Deus, ou sei lá, para descansar com a família, mas não percam o seu tempo com discussão. Nós nunca estimulamos isso aqui na nossa igreja, irmãos. Vocês nunca vão me ver pegando briga na internet. Porque isso não vale a pena, isso é coisa de menino. Isso é coisa de moleque. Mas sabe o que acontece? Ele se expõe como ministro. O ministro da palavra, o presbítero da igreja, ele não discute, ele simplesmente anuncia a verdade. Ponto final. Ele é o arauto de Deus. Então ele não veio para discutir, ele não veio para debater. Ele veio para anunciar a verdade, que não é dele, mas é a verdade que está escrita na palavra. Então não tenho para que ter treinamento de briga, de confusão. O meu trabalho é chegar a anunciar o Evangelho. Ponto final. Não há discussão na igreja. Existem aqueles que foram chamados, que foram ordenados, investidos de poder para pregar, e os que ouvem e aprendem o ensino. Isso não quer dizer que os irmãos não possam perguntar. Nós estamos falando aqui de briga, dissensão e inveja. Nós não estamos falando aqui de questionamento justo. Na igreja todo mundo fica calado e um só fala. É possível em alguns determinados tipos de reunião. Eu estimulo os irmãos a perguntarem, a comentarem, a fazer algum tipo de participação. Mas não é assim. Não é assim que nós estamos tratando com este tipo de pastor, de ministro da palavra, de presbítero, que vive de contenda em internet. Primeira coisa de quem não tem o que fazer. E depois é coisa de menino. Ele se expõe. Então, alguns meninos na fé das igrejas, que são meninos de fato até em idade, vão responder. Aí começa a confusão. Aí lá no final ele começa a dar carteirada, dizer, eu sou pastor, cale sua boca. Então se porte como tal. Se porte como tal. E vocês, irmãos, se virem coisas assim, façam o que não viram. Geralmente tem uma barra de rolagem, rola, continua, não perde teu tempo. Nós já somos bem instruídos na nossa igreja, irmãos. Aqui nós tiramos nossas dúvidas, aqui nós aprendemos o Evangelho, aqui nós nos aprofundamos. Não se aprofunda quem não quer. Nós temos nível teológico nessa igreja que poucos seminários no Brasil têm. Não se aprofunda quem não quer. Basta ver a qualidade das nossas escolas bíblicas dominicais, das nossas reuniões de doutrina, das nossas reuniões de estudo da família. É coisa que só Deus pode nos dar. Agora, quando nós partimos para isso aqui, inveja, contenda e dissensão, a inveja, ela se dá pelo quê? É o modo como eu vejo o meu irmão. A inveja era muito estimulada em Corinto por um motivo só. Eles estavam na Grécia, a Grécia era conhecida pelos debates filosóficos, debater em público, nunca em privado, eles iam para a praça pública, todo mundo ficava olhando para ver quem ganhava. Então, importaram isso para a igreja e começaram a lançar um pastor contra o outro.
Um pastor contra o outro. Os pastores não estavam nem sabendo da confusão. E os irmãos começavam a olhar para a vida do time lá de Paulo, contra o time de Apolo, contra o time de Pedro, contra o time de Cristo. E um invejava o outro. Um invejava o outro. Você imagina? Eles já eram divididos por terem culturas diferentes. Uns eram gregos, né, gentios, vamos dizer assim. Todos gregos, mas uns gentios. E outros tinham descendência judaica. Já tinha uma divisão natural, que foi resolvida pela cruz. Aí agora eles inventaram outra divisão para ficar um com inveja do outro. Nós já somos diferentes, irmãos. Mas a cruz de Cristo nos uniu. O que é que vai nos separar agora? O que é que nós vamos invejar no outro? Uma irmã que inveja a outra irmã pelo sapato que comprou, pela a bolsa que usa, pelo carro que trocou. Um irmão que olha para o outro e diz, não, ele só tem isso porque foi o pai dele, a mãe dele. Irmãos, não percamos o nosso tempo com essas bobagens. Porque disso aí vem os outros dois frutos, dissensão e contenda. Quem estimula dissensão e contenda na igreja de Cristo está dividindo o corpo de Cristo. Quem divide o corpo de Cristo não vai se ver comigo, não, vai se ver com o próprio Cristo. Unam-se. Busquem união verdadeira, genuína. Porque se não houver esta união no nosso meio, irmãos, nós somos um bando de meninos na fé. Vai ficar todo mundo aqui de cabelo branco, mas o Senhor olha e diz, bando de meninos na fé. Porque eles não se suportam. Eles não se suportam. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, em vez de ter a mente de Cristo, tem a mente dos homens. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Qual é a principal ação do Espírito Santo de Deus, irmãos? A principal ação do Espírito Santo de Deus é nos fazer crescer na fé, prosseguir no processo de santificação, deixar de ser menino, de beber leite, para comer um alimento pastoso, até chegar a um alimento sólido, a carne. A minha pergunta é, em que fase de desenvolvimento você se encontra? No rasinho ali, só na superfície doutrinária, ou comendo uma coisinha mais pastosa e se engasgando, ou você já tem condição de ir para um rodízio para comer carne de verdade? Quem vai dizer não é a tua boca, são as tuas ações. Quem vai dizer a tua boca não são as tuas ações, são as tuas ações. Porque se você vive de contenda, de briga, de inveja, de ciúme, de coisinha, de briguinha, e não resolve os teus problemas, já está resolvido, já está evidenciado. Nós temos meninos na fé. E o problema é que o Espírito não está te fazendo crescer. Você não tem a mente de Cristo. A mente de Cristo nos faz pensar como Cristo. Então, irmãos, façam sempre essa análise. Nessa situação em que eu me encontro, tendo a mente de Cristo, de acordo com aquilo que eu aprendi na igreja de Cristo, qual é a forma correta de se portar? Não é aquela bobagem, né? Como Cristo agiria, né? Isso é forçação de barra. Mas qual é o princípio da palavra que me orienta a agir aqui? O princípio da minha carne seria agir de outra forma, mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho a mente de Cristo. Agora eu vou trazer a doutrina para a minha situação real e vou agir em conformidade com a doutrina. Isto é ser maduro.
Quando os irmãos não souberem o que fazer, peçam ajuda. Porque você está ali no meio do caminho, você está comendo papinha. Ninguém dá papinha para uma criança comer sozinha, não. É a mãe que fica dando na boquinha. Porque não tem condição de comer só. Se você não tem condição de comer só ainda, peça ajuda. Eu não tenho dúvida que os presbíteros estarão prontos para, como bons pais, alimentar os filhos na fé. Tem dúvida? Pede ajuda. Agora, meu irmão, se você já é maduro, se você já é maduro de verdade, quando você perceber que haverá contenda, inveja, dissensão na igreja, o maduro não só não se mete, mas o que ele puder fazer para que a confusão não se instaure na igreja, ele fará. O que ele puder fazer para resolver os problemas da igreja, dentro daquilo que lhe cabe, é claro, ele vai fazer. Ele vai fazer. Fujamos, irmãos, da meninice, das brigas desnecessárias, da confusão por nada, né? Cada doutrina, cada detalhe doutrinário, ou cada detalhe da vida do outro é analisado. Se você é maduro, você não se pega a isso. Se você é maduro, você tem a mente de Cristo, agirá como Cristo. E isso redundará numa coisa só: a união e o benefício da igreja do Senhor. Não brinque com isso. Não brinque. Olhe quantas vezes o Senhor já tem nos dito isso. Não brinque com a união da igreja. Seja maduro, seja sábio, tenha a mente de Cristo e hajamos como o Senhor. Amém.